Eleito com grande apoio popular diante da crise instalada no governo Dutra, o velhinho volta ao poder. Vargas volta ao poder, dessa vez pelo voto popular. Este é o tema desta aula, a volta de Vargas em 1951. Muito bem, coleguinhas, Vargas volta ao poder, desta vez pelo voto popular. E para entender essa salada que é a volta de Vargas ao poder, terminando tragicamente com o suicídio do líder trabalhista populista Getúlio Vargas em agosto de 54, a gente costuma dividir, para melhor entendimento, os três fatores que levaram ao fim do governo Vargas. Apoio heterogêneo, pressão externa e pressão interna. Os três elementos explicam o governo Vargas, a volta de Vargas ao poder, e também explicam o término trágico do governo Vargas. Apoio heterogêneo é quando aquele pai dos pobres se transforma em pai dos pobres, mãe dos ricos, que buscava apoio de todos os setores da sociedade, compondo, por exemplo, ministérios multipartidários, com partidos de orientações ideológicas distintas, como a UDN e o PTB, ao mesmo tempo em que, ao cancelar o aumento salarial promovido pelo então ministro do Trabalho João Goulart, desagrada as massas. Veja, ao aumentar o salário mínimo em 100%, agrada-se os trabalhadores, mas desagrada-se os empresários. Ao cancelar esse mesmo aumento concedido, desagrada-se os trabalhadores e agrada-se os empresários. Esse apoio heterogêneo leva a agitações, como greves, manifestações e posições contrárias ao governo de Vargas. Externamente, a política de Vargas é chamada de nacional reformismo. Preste atenção, que pausa para a meditação histórica. Falar nacionalismo nos anos que antecediam, ou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, tinha uma conotação. A política de Vargas sempre foi nacionalista, mesmo na era Vargas. Só que na Guerra Fria, usar a expressão nacional reformista ou nacionalismo, Vargas vai ser acusado de ser um russófilo, um amigo dos russos, o que é um absurdo. Vargas não era socialista, Vargas era um trabalhista, nacionalista, populista, mas ao promover a criação da Petrobras, por exemplo, a Petróleo do Brasil, uma companhia nacional de exploração petrolífera, ele tira o pirulito de piche da boca das multinacionais que exploravam o petróleo nacional. Ao criar um Banco Nacional para o Financiamento do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ele tira esse aspecto estimulando a indústria nacional. Ao estimular a indústria nacional, ao contrário do governo anterior, que era o governo Dutra, que estimulava as importações, Vargas está estimulando a indústria nacional. O estímulo à indústria nacional, a nacionalização das riquezas, Petrobras, BNDE, Eletrobras, isso é nacional reformismo, desenvolver o que é nosso em oposição ao capital estrangeiro. E isso fez com que recaísse sobre Vargas uma grande pressão estrangeira. Ao diminuir com a política nacional reformista o investimento estrangeiro, a diminuição do capital estrangeiro, Vargas precisa suprir essa falta de capital emitindo moeda nacional. Emissão de moeda nacional sem lastro, sem o apoio internacional, leva a uma crise. Crise da pressão estrangeira que acaba culminando com uma pressão interna. Para você lembrar essa pressão interna, lembre desta figura, Carlos Lacerda, que terá o singelo pseudônimo de derrubador de presidentes, porque vai tentar impedir a posse ou derrubar presidentes em várias ocasiões. Carlos Lacerda era um político, um deputado da UDN, União Democrática Nacional, um partido considerado na época de direita, além de ser um jornalista e severo crítico de Vargas. Carlos Lacerda vai sofrer um atentado à bala, o atentado na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Nesse atentado, Carlos Lacerda é atingido no pé e sobrevive, mas o amigo dele, Major Rubem Vaz, o major da aeronáutica, é alvejado no peito e morre. Como ele era um major da aeronáutica, a aeronáutica decide investigar a morte do seu oficial, o oficial Rubem Vaz. Getúlio Vargas, como presidente da República, procura dificultar
para impedir as investigações. A Aeronáutica desobedece o presidente da República e investiga o atentado contra o Rubem Vaz da mesma maneira. A esse episódio, a Aeronáutica desobedecendo o presidente da República e investigando o atentado, chamamos de República do Galeão, porque a base aérea do Galeão foi usada como base das investigações do atentado contra o Major Rubem Vaz. Repetindo, Carlos Lacerda era o alvo do atentado, é ferido no pé e sobrevive. O parceiro, o amigo dele, Major Rubem Vaz, é alvejado e morto. A Aeronáutica decide investigar a morte do Major Rubem Vaz. O presidente Getúlio Vargas proíbe. A Aeronáutica investiga da mesma maneira. República do Galeão. E ao investigar, chega o nome de Gregório Fortunato como sendo o mandante do atentado que vitimou o Major Rubem Vaz. Ocorre que Gregório Fortunato é chefe de segurança pessoal de Getúlio Vargas. Como disse o próprio Vargas antes do suicídio, obviamente, esse tiro me atingiu pelas costas. Até hoje a gente não sabe se há alguma relação entre Gregório Fortunato ser o mandante de crime e uma ordem direta de Vargas. Todos os historiadores concordam que é provável que não tenha sido mais uma iniciativa de Gregório Fortunato. Nunca vamos saber, porque Gregório Fortunato foi assassinado na prisão. E o fato é que na noite de 24 para 25 de agosto, Getúlio Vargas, pressionado pelo apoio heterogêneo, pelas empresas estrangeiras, pelo capital estrangeiro, mas a pressão interna culmina com seu suicídio, encerrando o governo Getúlio Vargas, encerrando a carreira política de Vargas para entrar na história, como a famosa frase da Carta Testamento de Vargas. Em seu lugar, assume o então vice-presidente Café Filho. Café Filho vai governar por pouco mais de um ano, renunciando, alegando problemas de saúde. Quando o vice-presidente Café Filho renuncia, o então presidente Carlos Luz assume a presidência do Brasil. E é durante o mandato Carlos Luz que Juscelino Kubitschek, o JK, é eleito presidente. Carlos Luz tenta tramar um golpe constitucional para impedir a posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República, alegando que Juscelino Kubitschek não havia conseguido maioria absoluta, ou seja, o então presidente da Câmara, presidente da República interino, tentava ludibriar a Constituição e impedir a posse do JK. Para manter a ordem constitucional, o general Teixeira Lott, isso mesmo, general Teixeira Lott, impede que isso aconteça, depondo Carlos Luz e nomeando o próximo na sequência presidencial, Nereu Ramos, então presidente do Senado. Nereu Ramos só terá o trabalho, sim, de dar posse a JK, revendo suicídio de Vargas, posse do vice Café Filho, que renuncia, posse de Carlos Luz, que tenta impedir a posse do presidente eleito JK. Carlos Luz é deposto pelo general Teixeira Lott, que dá o poder de presidência da República a Nereu Ramos, presidente do Senado, que por sua vez só tem o trabalho de dar posse a JK. Mas JK é tema para outra aula, amiguinho. Até lá!